e ali não respeitam o que nós chamamos de roteiro, né? Boa noite. Iniciamos a nossa web na UC de Fundamentos Mecânicos Automotivos. Então vamos dando sequência, né, a tudo que a gente vem trabalhando aí nas webaulas anteriores, que seguem postadas ali na biblioteca da nossa plataforma, né? E seguindo conforme o que está descrito no nosso livro, nosso material didático, hoje entraremos, né, no capítulo de desenho mecânico, que, salvo engano, é o capítulo 7 do nosso material disponibilizado. Então é um capítulo um pouco mais curto, mas que tem informações importantes e pertinentes aí para o nosso dia a dia, não só na parte mecânica, né? Essa parte de desenho entra na parte de civil, em tantas outras áreas aí, parte não só automotiva, eu falei mecânica, até a mecânica convencional e tantas outras, né? Que precisam de desenho, desenho acaba sendo a linguagem universal. Então vamos lá, iniciando. Esse livro de Nation 3, que seria São os desenhos mecânicos, né? Que os conceitos vêm do mesmo desenho de civil, né? Planta baixa, esquemas, né? Esquemas elétricos, fluxogramas, né? Muitas vezes de montagem de sistemas, pode ser pneumáticos, sistemas hidráulicos, e assim vai. Então, tudo que você quer trazer uma informação que muitas vezes não dá para escrever, é mais fácil descrever e é mais fácil representar por um desenho, né? Ainda mais se for para fabricação, que você precisa mostrar o formato, mostrar as medidas, mostrar as tolerâncias, né? Tudo isso vai ser importante para que a pessoa que estiver lendo, né? Porque é basicamente uma forma de linguagem. E ela tenta ser o mais padronizado possível para que seja, né, a mesma linguagem em mais de um país. E ele transmite, né, a mensagem que você quer sobre uma peça, formato, tamanho, outros, né, outros furos, né, e assim vai. Então, começando o contexto aqui, né, para não chegar de uma vez, ele faz uma breve introdução, né, trazendo aqui os conceitos de figuras e sólidos geométricos, são formas que você encontra facilmente no seu cotidiano. Então, um exemplo aí, você está assistindo essa web aula por um computador. Se você tiver no notebook, ele tem um formato retangular, ou tiver por um desktop, né? Tanto a CPU quanto o monitor também vai ter um formato retangular. Você vai ter um teclado ali em formato retangular, assim vai. É muito importante entender as formas. Por quê? Hoje em dia, a gente tem a chance de desenhar, né? No nosso caso, é as peças na mão. Sim, tem a chance, né? Tem que saber os conceitos, tudo mais, para desenhar à mão, mas isso já evoluiu para os desenhos assistidos por computador, né? Por software que faz esse trabalho, né? Esse desenho. Então, nas peças mecânicas, a gente tem o SolidWorks, tem Inventor, né? Tem o Fusion 360. Então, por que é importante conhecer as peças? Muitas vezes você tem que transmitir igual do seu monitor. Na mão você vai ali e faz o desenho, né? Mas no computador você já vai ter que chamar funções. Às vezes você consegue até ter um painel instrutivo, né? Mais intuitivo, mas outras tem que chamar função. Então você vai digitar retângulo, aí ele vai abrir para você digitar as medidas do seu retângulo. Então, por isso que é importante entender, né, das formas geométricas para representar quando for para um software de desenho assistido. Então, né, você precisa primeiro compreender, né, que os desenhos são figuras geométricas, lembrando que geometria é uma das áreas da matemática que estuda e define as questões relacionadas a formas, tamanhos, posições e espaço. As figuras geométricas podem ser definidas como sendo uma série de pontos interligados que possibilitam a criação de diversas formas de figura. Já os sólidos geométricos são definidos por três dimensões, sendo elas altura, largura e comprimento. No caso aqui, para desenhos em 3D, né? No software você já faz em 3D, a grande maioria deles, né? Praticamente todos. Agora, se for à mão, aí você já vai ter mais dificuldade. Geralmente os desenhos são bidimensionais. Tem aqui as formas, né? Só relembrando aí, algo bastante tranquilo, né? Pode ser uma ou outra que a gente não lembre, vamos dizer um losango, né? Mas ali a circunferência, que é o círculo, né? Você vai chamar no seu software de desenho de desenhar círculo. Muitos estão em inglês, né? E você tem que saber as formas geométricas, o nome delas em inglês, né? Que é o circle, quadrado, square.
retângulo e assim vai, né? Triângulo, losango, hexágono, um cone, cilindro aqui já é para exemplificar 3D, né? Cone, cilindro. Mas se você pega um cone e representa, dependendo da vista, você tem um triângulo, a outra vista você tem um círculo. Se você pega um cilindro, por uma vista você vê, né, um retângulo, na outra vista um círculo, e assim vai. O quadrado, que aqui não está muito legal à vista, mas ele tem que ter os 4 lados iguais, né? Se não tiver, vai ser um retângulo. E se já tiver em 3D, vai ser um cubo, né? Um cubo não, na verdade um cubo se for um quadrado, né? Com 6 lados ali em 3D. Isso vai ter um cubo, igual é aqui o desenho. Um quadrado é um cubo, né? Então ele tem 6 quadrados. E a esfera, né? Seria a circunferência ali, o círculo em 3D. E agora ele alinha e linka, né, com a nossa área. Então você pegou o veículo ali, ó, os pneus tem o formato do círculo, o capô, um retângulo, o conjunto óptico, né, ali, esse desenho aí também tem um formato de retângulo, alguns quadrados, janela e assim vai. Macaco hidráulico também, né, tem as peças ali com vários formatos. Então, certamente a figura do veículo do macaco hidráulico permite a identificação de algumas, né, figuras e sólidos geométricos em suas formas. A figura do quadrado dos vidros do veículo, o cilindro, que é o sólido geométrico do corpo do macaco hidráulico, dentre outros que você pode ter identificado. Então, diariamente é possível observar inúmeros projetos. Alguns nem chegam a chamar muita atenção, enquanto outros nos fascinam por suas cores, linhas, traços e formas geométricas e de acordo com o ângulo pelo qual é visto, né? Pode dar uma visão de dimensão e da forma real do objeto. Essa percepção dos objetos pode ser transferida aos desenhos mecânicos por meio da vista isométrica. Então, o que que a vista isométrica traz? Um ponto, né, um ângulo ali de visualização que você consegue ter ideia do 3D. Consegue ver o desenho inteiro? Gerar não, porque está no papel, né? Se for no software, sim. Mas aí você deixa a vista isométrica, a pessoa, né? Caso precise, você pode colocar outras vistas, né? Mas se não, já dá para ter uma boa e bela noção sobre a nossa peça, né? O nosso material que está sendo representado. Então, define-se, né, perspectiva como um modo de representação tridimensional. Já para definir isométrica, é necessário analisar duas palavras. Quer dizer mesma, né? O ISO quer dizer mesma, o mesmo, né? E métrica é medida, então é mesma medida, né? Juntando essa definição, a perspectiva isométrica é o modo de representar um objeto na mesma medida. Então aqui tem o ângulo, né? Que a gente verifica para fazer a representação isométrica. Então aqui uma representação isométrica, né? Dessa peça. Então, a representação vista anteriormente foi de um sólido geométrico simples, sem detalhes, que por meio do desenho em perspectiva pode lhe dar uma noção das dimensões, como largura, altura e comprimento. Da mesma forma, né, que o cubo foi representado no desenho em perspectiva, qualquer peça pode ser representada em perspectiva isométrica de tal forma que se consiga visualizar os detalhes da peça como nessa figura abaixo. Então a vista isométrica é bem mais legal. Dá para ver tudo? Não. Um exemplo é a parte ali posterior à peça. Como que é feita? Continua a curva em cima? Aparentemente, se embaixo parece ser reto, né? Ali, se pegar, nesse caso aqui, considerando a posterior frontal aqui, então a posterior a gente teria o final. Então precisaria sim de mais vistas para ter certeza do desenho. Mas isométrica já dá para você ter uma boa noção do que você está fazendo. Pertence aos dois ao mesmo tempo. Isso aqui. Então, em desenho técnico, né? Projeção é a representação gráfica do modelo feito em um plano. Então, basicamente, você vai pegar a peça igual foi ali e representar ela no papel, né, em formato bidimensional. Então, existem formas de projeção ortogonal orientadas pelas seguintes normas da ABNT. Então, ele lista aí todas essas normas, né? A ABNT adota a projeção ortogonal por ser a representação mais fiel à forma do modelo. Então, como você quiser representar, vai utilizar, né, o formato ortogonal.
que é o que o bonequinho está fazendo ali, ó. Ele no primeiro ali está na... Se for olhar o boneco que está em cima do prédio, né? Ele está na vista superior. O boneco que está aqui mais à direita desse desenho está na vista frontal. E o boneco que está mais à esquerda, né? Iria a vista lateral esquerda aqui, que está sendo representado do outro lado. Então, existem elementos que fazem necessários conhecer para entender como é realizada a projeção ortogonal de uma peça. Esses elementos são considerados importantes para esse processo de aprendizado. Observador, plano de projeção e a peça. Então, o observador é o bonequinho, o plano de projeção é o fundo ali, ó. Então, aquela, vamos considerar que fosse uma parede, né? Está numerada 1, numerada 2, numerada 3, são os planos, né, de projeção, e a peça é o que está no centro aí, que o boneco está olhando. Então, após ter a projeção ortogonal de uma peça, é possível identificar todos os detalhes nos planos ortogonais. Com o rebatimento, né, todos os planos de projeção aparecem um único plano projetado. Assim, se torna possível visualizar o rebatimento dos planos de projeção, imaginando como planos ligados por dobradiças. Então, aqui é a projeção. Quais são as projeções? Ele chama de elevação ou vista frontal, que é o número 1. A número 2 é a vista superior. Então, ele vê de cima, mas a projeção dela fica embaixo. Por que isso? Os desenhos são divididos, né, conforme os quadrantes e pode ser no primeiro ou no terceiro diedro. Então, basicamente, são divididos em quadrantes. Você tem primeiro, segundo, terceiro e quarto. E aí tem a diferenciação da posição das vistas lateral esquerda, vista lateral direita, e assim vai. Um exemplo. Nesse caso aqui, ó, a vista superior, ela está sendo projetada abaixo da vista frontal. Isso aqui é no primeiro diedro, que é o que a gente usa no Brasil e em alguns países europeus, né? Utiliza o primeiro diedro, que é a projeção, né, conforme está aqui na nossa tela. Então, a lateral esquerda fica à direita da frontal, a vista superior fica abaixo, né, da vista frontal e assim vai. Temos também as projeções no terceiro diedro, que são mais utilizadas no Japão, nos Estados Unidos e alguns outros países. Então, na representação no terceiro diedro, a vista frontal fica posicionada no centro. A vista superior fica posicionada em cima da vista frontal, a vista inferior fica abaixo da vista frontal, a vista lateral esquerda fica à esquerda, realmente, da, da vista frontal e assim vai. Então, essa é a diferenciação do primeiro para o terceiro diedro. No Brasil, a gente usa isso. Então, como que seria, né? O primeiro dia trazendo de forma mais simples. Esse boneco aqui, que está mais à direita aí, ele está vendo a vista frontal. Então, beleza, essa vista frontal aqui, ele projetou, vamos dizer que seria o número 1. Aqui não é a mesma peça, tá? Você pode ver que mudou. Mas vamos imaginar que está naquela posição do 1. Por que agora vamos pegar o boneco que está acima, vendo a vista superior. No primeiro diedro, ele vê a peça e projeta ela no papel, que é o que está embaixo, lá no número 2. Então, é a vista superior, estaria abaixo da frontal no primeiro diedro. Então, o primeiro diedro é o seguinte, tem o observador, que é quem está vendo, tem a peça, e a gente projeta a peça como se fosse uma sombra da mesma. Como se estivesse iluminando a peça ali, e a sombra dela se projeta nas costas, né? Então, por isso que a superior fica abaixo, a inferior fica acima. Então, é observador, peça e plano de projeção. No terceiro diedro já muda. Então, no terceiro diedro é observador, plano de projeção e peça. É como se houvesse um espelho. Se o boneco está ali vendo por cima, a vista superior, então, em vez dela estar abaixo da frontal, conforme está aqui na representação, ela ficaria acima, que é como se espelhasse e voltasse para o plano de projeção que está entre a peça e o observador. É basicamente isso. Primeiro diedro, superior embaixo, inferior em cima,
a frontal, né, centralizada, vista lateral esquerda fica à direita, vista lateral direita fica à esquerda, lembrando o conceito como se fosse uma sombra, né, projetando a sombra, e o terceiro diedro já inverte isso, a frontal fica na mesma posição, superior fica acima, inferior fica abaixo, lateral esquerda fica à esquerda, direita à direita, conforme, né, como se fosse um espelho. Você bate a luz e a luz voltasse para projetar mais ou menos na direção que você está. Basicamente isso. E quais são as vistas mais importantes? Temos a vista frontal centralizada, superior, inferior, lateral esquerda, lateral direita e posterior. E quais vistas a gente tem que colocar no nosso desenho? É sempre importante ter três, né? Frontal, superior e lateral esquerdo, um exemplo. Como a gente usa o primeiro diedro como padrão, né? Então você teria uma projeção frontal, a projeção superior fica na baixa, a lateral esquerda fica na direita. Só três é o suficiente, depende muito dos detalhes. Então você pode fazer a supressão de vistas, um exemplo, você vai fazer a projeção de um cilindro. Você pode ter três só, né? Vistas, duas vistas, porque muitas das demais vão ficar iguais às que já estão projetadas. Então você tem direito a suprimir. Quando a peça é muito complexa, né? Não tem muitas vistas iguais, aí é bom você colocar completo nessas seis vistas e além o isométrico que a gente viu anteriormente para facilitar a pessoa que vai fazer a fabricação, né? Para que ela tenha maior facilidade na interpretação desse desenho. Então, para desenhar agora, já entrando em cotas, né? Já vimos as vistas aí necessárias, o forma de projeção ortogonal. E agora as cotas, né? Que são muito importantes porque se você tiver um desenho sem cota, você não tem nem vai saber qual que é o tamanho, né? Qual que é o tamanho dele. Então, para representar um componente e ser fiel às suas dimensões, são necessárias diversas medidas, seja de comprimento, largura ou altura. A cotagem é a indicação dessas medidas de uma peça em seu desenho, conforme NBR 10126. Então, para a cotagem de desenho são necessários três elementos. Primeiro, você tem que ter a linha de cota, que são linhas contínuas estreitas com setas nas extremidades. Nessas linhas são colocados os valores que indicam as medidas da peça. Então, ali tem um desenho abaixo aí com a linha de cota. Temos a linha auxiliar, que é uma linha contínua estreita que limita as linhas de cota, né? Justamente para indicar o que está medindo. Ah, a linha ali está legal, bacana, mas a linha auxiliar te ajuda a balizar o que realmente está sendo representado naquela cota. E teremos também, né, as cotas, que são numerais e indicam as medidas básicas da peça e as medidas de seus elementos. As medidas básicas são comprimento, largura e altura para a gente fabricar, né? Seja o que for. Então, a cota é muito importante para que quem estiver fazendo a leitura consiga saber qual é o tamanho, né? Essa peça não é feita de qualquer jeito também, tem que seguir conforme a imagem. Então, as cotas guardam uma pequena distância acima das linhas de cota. As linhas auxiliares também guardam uma pequena distância das vistas do desenho. E a unidade de medida usada é o milímetro e dispensa a colocação do símbolo junto à cota. Então, depende muito da base, né? Muitas vezes o seu desenho, muitas não, em todos desse seu desenho vai ter uma legenda explicando, né, o nome da empresa, quem que é o projetista, você vai ter que escrever a data que você fez, como que é o nome do projeto e assim vai. Então lá também vai ter essa informação, né, da medida utilizada no projeto. E essa medida tem que ser utilizada no projeto todo. Ah, comecei a fazer em centímetros. Ah, agora eu quero mudar para milímetros. Outra hora eu quero voltar para o centímetro, que é mais fácil. Então, você não pode misturar. Você tem que padronizar um submúltiplo aí, né, do método. Então, quando se emprega outra, né, distinta do milímetro, é colocado seu símbolo. As cotas devem ser utilizadas de modo que o desenho seja lido da esquerda para a direita e de baixo para cima, paralelamente à dimensão cotada. Evita-se colocar cotas em linhas tracejadas, que são as arestas não visíveis, né? As tracejadas. Além das cotas, nós temos a escala. Um exemplo
porquê da escala? Se você quer desenhar a sua casa, né? Ou vamos dizer lá, a sua pista de manutenção na empresa que você trabalha, né? Da, seu centro de manutenção lá, se for o caso, né? Quem trabalha na área aí. Quero desenhar o galpão que eu trabalho. Você vai ter um galpão grande e representar ele nas folhas de papel conforme a gente tem, né? Vai ser complicado. Então você precisa reduzir do real para o desenho. E assim vai. E ao contrário também, que você pega uma peça bastante pequena ali, pegar um rolamento, né? Um rolamento pequeno aí, você quer projetar ele. Se você fizer o desenho dele no papel, vamos dizer no A4, fica pequeno. E os detalhes, igual as cotas que você vai colocar tudo mais, vai ficar praticamente ilegível. Então a gente aumenta, né, no papel e faz uma ampliação do real para facilitar, né, ter maior riqueza de detalhes e a leitura ser mais fácil, né? Então, a escala em relação entre as medidas da peça e o desenho. Então, geralmente a escala 1/50, né? 1/50 é 1 a cada um que você medir no desenho que vale a 50 no real. Então, minha unidade de medida é centímetros. Medir deu 150 centímetros. Então, quer dizer que no real, na escala 1/10, vamos usar, né? Você tem 115 centímetros no desenho, então é 1/10, né? Então 15 no desenho, 15 são 150 centímetros no real, que seria 1,5 m. Então isso facilita na representação no uso do papel. Então, no uso da escala é necessário devido ao tamanho de alguns componentes a serem representados. Por exemplo, né, para representar em desenho mecânico um virabrequim, é preciso elaborar um desenho em escala. Caso contrário, a folha de desenho deveria ter o tamanho do virabrequim real, que eu falei para vocês. Então, é basicamente as reduções e ampliações conforme a nossa necessidade e o que a gente quer projetar no papel. Dessa maneira, se uma peça é muito grande, o técnico a desenhará uma escala menor, sendo o contrário verdadeiro. Então, uma peça muito... Vamos pegar uma peça muito pequena, né? Então, se eu tinha uma escala 1/10 numa peça grande, na escala pequena é normal você ter o contrário, 10/1. Então, a cada 10 que você medir no papel, equivale a 1 no real. Então, eu fui lá medir, né, no papel 100 centímetros. No real vale quanto? Vale só 10 centímetros, porque a escala é 10/1. Então, 1/10 é uma escala que reduziram em 10 vezes o tamanho real para o desenho. Uma escala 10/1 quer dizer que aumentaram em 10 vezes no desenho o tamanho real. Então, é assim que são feitas as escalas. Então, elaborar um desenho em escala, todos os componentes dos desenhos deverão obedecer à escala escolhida. No entanto, as medidas descritas no desenho devem representar a realidade. Assim, os valores de cotagem devem ser fiéis aos valores da peça em tamanho real. Mas aí os nossos acabamentos, né? Então, a produção de uma peça ou objeto parte sempre de um corpo bruto e finaliza em um produto acabado. Durante o processo de fabricação, o material bruto sofre transformações de forma, de tamanho e de propriedades. A peça pronta deve estar condizente ao desenho técnico elaborado que serve de guia para a sua produção, considerando que máquinas e ferramentas ou ainda as ações humanas dificilmente são totalmente precisas. Os desenhos também demonstram as tolerâncias de usinagem, permitindo ao responsável pela produção identificar o nível de precisão que sua usinagem deve conter. Mas, em alguns casos, para garantir a perfeita funcionalidade da peça, é necessário especificar também o acabamento das superfícies, isto é, a aparência final da peça e as propriedades que ela deve ter. Essas informações também devem estar descritas no desenho técnico, certo? Então, né, traz aí já uma aplicação. A fundição, né, forjamento, que são processos de fabricação convencionais, são alguns dos processos de fabricação que determinam diferentes graus de acabamento de superfície. Então, muitos você não consegue ter uma precisão muito grande, você já precisa aplicar um outro, né, um outro processo de acabamento para garantir, né, uma superfície que tenha a tolerância, por exemplo, de rugosidade. No segundo Silva Neto, quanto melhor... Espera aí, acho que eu pulei um pedacinho, né?
O mesmo grau de acabamento pode ser obtido por diversos processos de trabalho. Da mesma forma, o mesmo processo de trabalho permite atingir diversos graus de acabamento. Segundo Silva Neto, quanto melhor, né, o acabamento a ser obtido, maior o custo da execução da peça. Portanto, para não onerar o custo de fabricação, as peças devem apresentar o grau de acabamento adequado à sua função. Então, às vezes é uma peça com um custo muito baixo, que o nível de acabamento dela não muda nada, e aí você faz o quê? Não vou gastar muito com isso. Não era para ser, mas é assim que acontece com os nossos veículos, né, que são vendidos aqui no Brasil. Então, o pessoal vem e não preocupa muito com o acabamento, não. Brasileiro gosta de design e brasileiro gosta de SUV. Então, meu amigo, o acabamento dentro do carro não é algo importante. Por que que eu vou gastar dinheiro com isso? Gastar tempo buscando acabamento melhor. E aí vem, né, alguns dos veículos aí com nível de acabamento bastante baixo, né? Pensando no valor do ativo. Então, o mesmo autor determina ainda que a escolha do processo de fabricação deve levar em conta a forma, função, a natureza da superfície, o tipo de material e os meios de produção disponíveis. Mesmo utilizando processos de fabricação computadorizados, nenhuma peça é igual à outra, e a superfície do material jamais será igual ao representado no desenho técnico. Nós que você já usando fabricação computadorizada, pode não ser igual, mas é muito próximo. Basicamente, a olho nu você não pega tantas diferenças, né? Vai pegar as diferenças aí em várias casas decimais já. Se for um processo que estiver com material bom, um processo bem parametrizado na máquina e a máquina operando bem, né? Então, dificilmente uma peça após a usinagem ou outro processo de fabricação terá sua superfície puramente lisa. Todo e qualquer material possui imperfeições e a maioria dessas imperfeições podem não ser vistas a olho nu. As tolerâncias geométricas são estabelecidas para que essas imperfeições não prejudiquem o funcionamento dos componentes. Então, você tem vamos dizer, um rolamento mesmo, né? Ele vai ter uma tolerância lá, que se tiver maior, às vezes ele não entra no mancal, ele não entra onde você precisa usar, ou tiver menor, né, a parte interna ali da pista, você não consegue entrar, né, fazer ele entrar no eixo. Então, são vários pontos aí que interferem por isso as tolerâncias. Essas imperfeições na superfície dos materiais são chamadas de rugosidade, que consiste em marcas ou sulcos deixados pela ferramenta utilizada para produzir um determinado componente. E as simbologias, né? Em que alguns sinais convencionais são usados nos desenhos técnicos, com a finalidade de simplificar e facilitar sua leitura. Dessa maneira, são usados símbolos para indicar os diâmetros, raios, comprimentos, profundidades, ângulos e outros. Então, o 18 ali, ó, aquele símbolo ali é 18 diâmetro, né? O diâmetro ali é um 18, é um eixo, então, né? A gente já sabe que ele vai ter um perfil, uma seção nominal circular. É importante saber as formas e a forma de representá-las. Então, tem diâmetro 18, e na outra ponta aqui no lado esquerdo, o meu eixo já diminui, tem um diâmetro de 14. E aqui tem a parte que eu nem sei, né, direito o que é, pode ser algo que faça, né, essa união, essa transferência de força entre os eixos, tem várias finalidades e aí mostra as duas dimensões dele, né? Então, diâmetro de 34, ali na parte esquerda, né, da peça, a peça está centralizada, tá ou sob o eixo, né? Ou o eixo está transpassando ela, e aqui embaixo já tem o diâmetro de 18, e aqui a unidade não colocou, como a gente viu, 18 milímetros, né? Então, no caso de desenhos que possuem figuras geométricas quadradas, é possível indicar o mesmo com dois traços cruzados, que é o que está representado aí, ó. Quadrado, e aí não colocou um numeral para indicar o diâmetro dessas peças. Certo, Henrique? Vou pegar aqui. Hoje nós trabalhamos o capítulo 7. Quero saber se ficou alguma dúvida. Tá tudo certo? Como que tá? Vou dar um exemplo para vocês. Pronto, peguei aqui a molécula da água.
Eu sei, vocês prestaram atenção na hora, já estudei isso. Aqui, tá por aí? Existe elétrico. Se estiver tentando falar, pode ser que seu microfone esteja mudo, entendeu? E aí você tem que só liberar aí que eu creio que consigo te ouvir. Se não tiver conseguindo usar o microfone, pode usar o chat. Se ficou uma dúvida, alguma coisa, pode ficar à vontade. Ó, aqui mas eu só pensei, eu não faço algo. E agora Se o Henrique está me ouvindo, mas de qualquer forma, né, para quem estiver assistindo posteriormente, siga à disposição na plataforma, mantenha-se estudando pelo menos 1 hora por dia para conseguirem, né, adquirir essa disciplina e essa é a fórmula de sucesso aí durante todo o curso, tá bom? Então, bons estudos, até a nossa próxima web aula, fiquem com Deus.